Olá pessoal, meu nome é Murilo, então esse vai ser o primeiro vídeo de 5 vídeos que eu vou colocar aqui no canal, já tem uns dias que eu não posto aqui e tudo mais, então eu vou fazer uma série de 5 vídeos para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre a profissão farmacêutica, sobre o curso de farmácia, Eu deixei um roteirozinho montado aqui, eu sempre dou uma checada para a gente não fugir muitos assuntos e nem deixar de passar alguma coisa que é realmente importante, tá bom? Nesse primeiro vídeo, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 5 motivos top para você escolher fazer o curso de farmácia e ser um farmacêutico. Essa profissão aí, tá pessoal, que muita gente desconhece como que funciona, muita gente acha que tá ali vendendo um remedicamento no balcão e acha que isso, é o que faz o farmacêutico, sendo que o farmacêutico tem aí várias possibilidades. Então, dentro desses temas, o primeiro dele, vou colocar aqui um primeiro motivo, é porque é uma profissão milenar, tá pessoal? Uma profissão milenar. Só para a gente poder entender, no ano de 1500 antes de Cristo, foi encontrado o primeiro papiro, chamado papiro de Ebers, que esse papiro ele trouxe uma descrição como se fosse uma pequena farmacopeia. Ele já trazia ali vários medicamentos e descrição de doenças, mostrando aí como que elas poderiam ser utilizadas, Então, várias formulações medicamentosas para ser utilizada. Naquele tempo nem se sabia sobre a profissão farmacêutica, mas começou lá de trás aí. Esse seria o primeiro compêndio de farmácia, Então, papiro de Ebers, tá, pessoal? Esse papiro existe, E ele está, inclusive, para exposição. E ele traz várias doenças, Inclusive, por exemplo, diabetes. É o primeiro relato tá no mundo de alguém relatando o que seria a doença do diabetes, que lá eles colocavam que era uma doença que a pessoa urinava demais, Então é uma profissão assim bastante antiga, Antigamente o médico e o farmacêutico era uma profissão só, A pessoa ela diagnosticava e ela também desenvolvia os medicamentos para cura, E lá para frente, a gente teve então essa separação. Então a farmácia tomou um rumo, a medicina tomou outro rumo. Inclusive, pessoal, uma curiosidade é que no Brasil é proibido você exercer a profissão de médico e farmacêutico ao mesmo tempo. Tá? Isso aí está no decreto que regulamenta a profissão de farmacêutico, e ela fala que não é permitido ao médico exercer a profissão de farmácia ao mesmo tempo. Tá? Ah, Murilo, então se eu for farmacêutico e eu fizer medicina, eu preciso, nunca mais vou poder atuar na área, ou o contrário, se eu fizer medicina, eu não vou mais poder atuar na farmácia. Não é isso, Você só não vai poder atuar ao mesmo tempo, tudo bem? Tá, pessoal? Então isso aí é um ponto chave, porque a farmácia passou por diversas mudanças, tá? Mas aí é uma profissão bastante estabelecida, tá? No meio aí da sociedade. Esse é o primeiro ponto e eu acho que vale muito a pena participar aí dessa profissão, que é muito brilhante, viu, pessoal? A gente participa de muitos acontecimentos aí na sociedade, tá? Segundo ponto são as áreas de atuação, eu já comentei em alguns vídeos anteriores sobre áreas de atuação do farmacêutico. Então, nesse ponto aqui que eu pego contigo desses 5 motivos top, um deles é a área de atuação do farmacêutico. Por quê? Porque o farmacêutico, pessoal, ele tem aí mais de 135 áreas de atuação regulamentadas pelo CFF. Em algumas áreas de formação, a gente encontra mais oferta de emprego, outras a gente encontra um pouco menos. Tá? Então isso daí é legal porque durante a sua graduação, pessoal, você vai experimentando muitas coisas. Você vai experimentar um pouco de indústria, um pouco de drogaria, um pouco de hospital, um pouco de posto de saúde, e um pouco de análises clínicas. Então você experimenta um pouco de cada coisa, E isso é até muito interessante, porque no curso de farmácia são vários estágios que você tem que fazer, até para você poder conhecer essas coisas. Então, você tendo a possibilidade de ter várias áreas de atuação, você pode optar aí por aquela que você mais se identificar, Ou até aquela que tenha mais oferta na sua região, diminuindo a chance aí de você ter que se mudar, da sua cidade depois de formar. Tá? Mas é muito interessante, porque, pessoal, cada pessoa tem um perfil, E é legal que você encontre aquilo que mais se adapta. Eu, por exemplo, eu sou farmacêutico, gosto muito de química, gosto de fazer cálculo, Às vezes eu tô lá no balcão da drogaria, eu tô fazendo cálculo de gotinha para ver quanto que a pessoa vai ter que tomar daquele medicamento para ela atingir uma concentração aí daquele composto, tá? Nos níveis séricos dela, então é muito interessante.
Então, quem gosta de alguma área da farmácia precisa desenvolver um pouco melhor. Para aquelas pessoas que são mais introspectivas, mais tímidas, então a gente tem toda a parte de laboratórios, né? Tanto laboratórios de análises clínicas, quanto laboratórios de química e na parte industrial. Então, eu acho que se a pessoa tem um perfil mais introspectivo, ela vai se encontrar na química, né, dentro aí da farmácia. Tá? Ou ela vai se encontrar dentro das análises, na farmácia. Se a pessoa é uma pessoa mais de relacionamento, né? Então a pessoa indo para a drogaria, né? Atender o público, conversar, ou a pessoa mesmo participar aí de propagandas farmacêuticas, né? Um farmacêutico gestor. Então você pode atuar com uma série de áreas aí que vai se encaixar no seu perfil, tá? Vale muito a pena, pessoal, investir aí nessa área. Tá? Mercado de trabalho para o farmacêutico, né? Isso aqui, pessoal, eu acho que é um dos pontos mais positivos da profissão farmacêutica, tá? Nós temos aí vários profissionais da saúde e a gente sabe que quando a gente forma, nem sempre você forma e já consegue um emprego na área, né, pessoal? Porque exige experiência, porque realmente o mercado às vezes está um pouco saturado, né? Para algumas profissões a gente vê esse mercado saturado, sim, tá? Só que para a farmácia hoje essa não é uma realidade. Né? Quando a gente fala no mercado para o farmacêutico, a gente vê que ele não está saturado, né? Principalmente depois do ano de 2014, que foi colocado a assistência farmacêutica nas drogarias, necessitando que essa seja integral durante todo o horário de funcionamento, né? Então todas as drogarias têm que ter o profissional farmacêutico lá, pessoal, tá? Durante todo o horário de atendimento. Então uma farmácia, por exemplo, 24 horas, ela vai ter que ter 2, 3, às vezes 4 farmacêuticos só para aquela unidade, né, poder rodar. Assim como hospitais, postos de saúde. Então, assim, foi uma revolução na área farmacêutica. Então, hoje em dia, você pode até não ter os melhores salários, né? Eu acho também que tinha que ter uma melhora salarial, tá? Mas você, pessoal, não fica desempregado. Hoje, você fazer um curso de farmácia e você ficar desempregado é realmente algo muito complexo. Eu não conheço nenhum farmacêutico desempregado que não conseguiu emprego, né? Mesmo tendo a disponibilidade de mudança e tudo mais. Se você conhece, deixa aqui embaixo para a gente poder bater um papo, entender, né, se isso era uma coisa da pessoa, né, ou se isso é tão comum, né? Pelo menos para mim não é comum. Aqui, pelo menos no estado do Mato Grosso, eu não vejo, né, pessoas formando em farmácia e dizendo que não conseguiu emprego, muito pelo contrário. A gente recebe ofertas de emprego, pessoal, desde a graduação. O pessoal já oferecendo estágios, né, em farmácias, drogarias, parte de manipulação, parte hospitalar, todas já oferecendo estágios, né, para o estagiário lá do sexto, sétimo semestre, oitavo semestre, já provisionando ficar com aquele profissional assim que ele formar, né? E as farmácias e drogarias, elas liberam esses profissionais durante os seus períodos de estágios, o que é uma situação bastante bacana na área da farmácia, porque muitas faculdades, mesmo que você vá trabalhar à noite, o estágio ele acaba sendo de dia ou de tarde, né? Porque essas atividades muitas vezes só vai ocorrer de dia ou de tarde. Por exemplo, como é o caso da manipulação. Muito difícil você encontrar uma farmácia de manipulação que trabalhe à noite, né? Então, quando você vai para a área de estágio, muitas vezes você vai precisar pedir essa liberação no seu trabalho. E o que eu vejo é que a maioria dos colegas que trabalham em farmácias e drogaria, elas liberam, tá, pessoal? Elas liberam porque elas têm interesse em ficar com aquele profissional. Isso é algo muito positivo no curso de farmácia, tá? Vamos falar de mais uma coisa, pessoal, dos 5 motivos top lá. Então vamos falar de mais um, que é o piso salarial, tá? Então o farmacêutico, ele tem um piso salarial estabelecido pelo sindicato, tá, pessoal? Piso salarial, ele é estabelecido pelo sindicato, não é estabelecido pelo conselho de classe. Eu vejo muita confusão que as pessoas fazem entre conselho de classe e sindicato, porque o conselho não briga pelo salário, que o conselho não briga pelo piso salarial. Isso não é função do conselho, esquece isso, tá? Se você está com isso na cabeça, você não entendeu ainda o que é função de cada órgão. Então tem o sindicato e tem o conselho de classe, tá? O sindicato, ele é o órgão que cuida, né, das questões trabalhistas da profissão, tá? Ele que briga pelas questões trabalhistas, tá? O conselho não, o conselho ele é um órgão que rege aí os profissionais, ele estabelece normas e ele fiscaliza, ele tem o dever de proteger a sociedade de maus profissionais, tá? Então é um órgão que trabalha para a sociedade, tá, pessoal? Isso tem que ficar claro com todo mundo. Mas o que acontece? Como o farmacêutico ele tem um piso salarial,
E assim, ó, a profissão você precisa estar registrado como farmacêutico, seja nessas drogarias, seja nos hospitais, seja nos laboratórios. Então você acaba não podendo receber menos do que o mínimo. E isso, infelizmente, né, eu vou falar assim, infelizmente é algo positivo nesse momento. Porque no Brasil a gente tem aí que as empresas se unem, né, para poder pagar um salário, muitas vezes tentam pagar um salário muito baixo, né, para o profissional, porque muitas vezes eles querem colocar o profissional lá só por uma necessidade, né, mas, enfim, existe então esse piso salarial e você então não vai acabar se formando, se graduando em farmácia e recebendo salários muito baixos, tá? Por quê? Por conta do piso salarial, tá bom? Então isso aí pelo menos é uma proteção. Ah, Murilo, você gosta de piso salarial? Eu não gosto, eu acho que a gente não tem que trabalhar para receber piso salarial. Só que quando a gente começa, gente, a gente acabou de formar, eu estou começando, eu não tenho experiência, daí muitas vezes as pessoas querem pagar uma coisa muito baixa, né? Por quê? Porque a pessoa é um recém-formado. Tá? E na área da farmácia, então, como não está faltando emprego nesse momento, né, eu estou falando agora em outubro de 2021, né, não está faltando empregos e a gente ainda tem um piso salarial, ou seja, aquele profissional ele não vai receber menos do que o piso, eu considero sim como um bom aspecto da profissão, tá? Porque aí você tendo um piso salarial, você pelo menos não vai receber um salário muito baixo, então logo no começo você já começa a ter retorno aí da sua graduação. Então é bastante comum o pessoal da farmácia, na hora que já está terminando o curso, já está louco para poder colar grau logo e tirar o registro. Porque só com registro é que você vai poder ser um responsável por uma farmácia, uma drogaria, pela uma área hospitalar e assim por diante, e aí ter tudo registrado, tudo certinho e poder receber, né, pelo menos o mínimo aí, que é o seu piso salarial. Tá bom, pessoal? Quinto ponto, que eu acho que é um motivo assim top para você fazer farmácia, né? E esse é o que eu acho que talvez seja o principal de todos os cinco, né? É a atuação na saúde e na comunidade, tá, pessoal? Vamos entender o que é isso, atuação na saúde e na comunidade. O profissional farmacêutico, eu entendo que ele tem uma gama de conhecimentos enorme, né? Porque ele é um profissional que entende um pouquinho da saúde, entende lá da anatomia, da microbiologia, da parasitologia, da fisiologia e assim por diante. Então ele entende um pouco da saúde. Aí ele vai lá e junta com um pouco do que ele entende de química, né? Química geral, química orgânica, química analítica, química instrumental, né? Química farmacêutica, ele vai lá e junta tudo aquilo lá, né? No bolinho dele. Aí ele junta com a farmacologia, junta com a farmacoterapia e tudo mais. Então ele vai juntando tudo isso, pessoal, para formar um profissional que utiliza medicamentos para poder tratar as pessoas, para poder levar a cura às pessoas. E isso é muito legal. Porque a hora que você se forma, você até acha que não sabe muita coisa. Só que quando você começa a atender os pacientes, né, às vezes chega a uma pessoa lá e ela tá com um distúrbio, lá tá com diarreia, pessoal, tá? Ela tá com, às vezes, o contrário, uma prisão de ventre. É muito legal, porque você olha para aquela pessoa, você faz a anamnese e você sabe qual medicamento ela vai poder tomar, você sabe os caminhos para poder ajudar ela. Então, assim, eu acho que é um curso bastante interessante. Imagina você poder ver uma pessoa, né, e rapidamente você já conseguir contornar uma situação ali que está realmente infligindo, né, gerando dor para ela, né? Já teve casos, por exemplo, de eu atender a pessoa chegar para mim, né, com uma reação alérgica que está acontecendo naquele momento, eu fazer a intervenção medicamentosa e assim, em torno de 30, 40 minutos, a pessoa ligar e falar, nossa, eu estou muito melhor, muito obrigado. Né? Então isso é muito legal, tá? Porque o farmacêutico ele tem aí a habilitação de poder prescrever, de poder fazer as intervenções, tá? Para aqueles problemas de saúde autolimitados. Tá? Então você também é treinado para saber até onde é que você pode ir. Né? Ah, não, essa dor de cabeça aqui eu posso cuidar, essa dor de cabeça aqui já me chama atenção porque pode não ser um problema tão simples. Talvez essa pessoa precise ser avaliada por um outro profissional. Tá? Então, o farmacêutico ele precisa ser bem utilizado pela população porque é uma ferramenta que a gente tem aí de fácil acesso, né? A gente tem um farmacêutico em todas as farmácias e drogarias a cada esquina, né? Então, querendo ou não, é um profissional de fácil acesso e que tem bastante conhecimento e que pode contribuir, né? Seja na sociedade, seja aí na sua família e tudo mais, tá? Também, pessoal, é um profissional que estuda muita parte de análises clínicas, então muitas vezes a gente recebe lá, o paciente chega com os exames, né?
Então você pega o exame, você consegue verificar, checar como que está aquele perfil de saúde daquele paciente, até se aquela farmacoterapia está adaptada para ele ou não. Mais para frente nós vamos fazer um vídeo falando sobre consultas farmacêuticas, vai sair aí no meio desses 5 vídeos dessa semana, tudo bem, pessoal? Então era isso aí, vai ser um vídeo mais curto, era só pra gente falar então dos 5 motivos top para você fazer farmácia e ser um excelente farmacêutico. Valeu, pessoal, um abraço, até mais.